Olá, meu nome é Jonas Souza. Hoje eu vou falar um pouco sobre a Sociedade dos Amigos dos Negros, que foi uma sociedade francesa criada pelo Jacques-Pierre Brissot, pouco mais de um ano antes da Revolução Francesa. Eu vou falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, se ela foi bem sucedida ou não, e também vou falar um pouco dos contextos que levaram a Revolução a tratar dessa luta abolicionista. Para isso eu vou usar um pouquinho dos textos de Hobsbawm, que exemplificam bem o que levou à Revolução e também demonstram o caráter econômico que toda aquela questão assumia. Segundo Hobsbawm, em A Era das Revoluções, em um capítulo que ele dedica exclusivamente à Revolução Francesa, depois de ele muito falar sobre a influência da Revolução Francesa no mundo e o seu caráter único, ele exemplifica as questões econômicas que levaram à Revolução Burguesa. Dentre essas questões havia o espaço que a nobreza ocupava e que agora estava retirando os lugares dessa burguesia que ascendia e desagradando essas pessoas que foram os revolucionários, bem como também do exclusivo econômico com suas colônias. E esse exclusivo econômico levou o aumento do fluxo de escravizados, porque, consumindo-se mais produtos coloniais, a demanda por mão de obra escravizada aumentava nas ilhas francesas e assim a questão abolicionista ascendeu ao debate. No discurso inaugural da Sociedade dos Amigos dos Negros, em 1788, o Brissot ele conciliava a questão em torno do abolicionismo. Ele exaltava a questão moral que existia na causa abolicionista e coisa que também viria a ser mais radicalizada, por assim dizer, no contexto da Revolução, já que a Revolução, a palavra liberdade alcançaria novos patamares, como exemplifica o próprio Hobsbawm. E aí, o objetivo dessa Sociedade dos Amigos dos Negros era uma abolição gradual da escravidão, que inclusive teria como parâmetro a própria compra da alforria do escravizado. Ou seja, não era algo que buscava radicalizar, era um discurso conciliador. Não se buscava inflamar o discurso, podendo gerar revoltas como as que ocorreram em São Domingos. Contudo, mesmo após a Revolução e toda essa questão da liberdade em jogo, existiam diferentes interesses no que tangia o fluxo de escravizados. Então, a Sociedade dos Amigos dos Negros, ela é constantemente minada pela Sociedade dos Amigos dos Homens, que seriam proprietários e senhores de escravizados ou pessoas que se beneficiavam com o fluxo de escravizados e dos produtos coloniais. Nessa questão, eles teriam conseguido em 1791 um direito de que pessoas de cor, filhos de pais e mães livres, tivessem os mesmos direitos do que os brancos, sendo que essa lei foi aprovada nesse ano, mas no mesmo ano também, em 1791, ela foi revogada justamente pela supressão dos Amigos dos Homens e também pela questão da revolta em São Domingos, que foi a revolta predecessora da Revolução Haitiana de 1791. A questão escravagista, ela toma novas proporções dadas as revoltas em São Domingo. Há relatos também de época que falam que as condições eram tão desumanas que muitas mulheres escravizadas grávidas preferiam abortar os seus filhos para que eles não vivessem aquela vida que elas viviam. Para Brissot, era impossível estar acontecendo o que estava acontecendo em São Domingos, pois para ele, os negros não poderiam se organizar em uma causa que lhes dizia respeito. Como assim? 50 mil negros estavam organizados em torno de algo que era de seu interesse. Não fazia sentido para aquelas pessoas. Para o próprio Brissot, que foi um dos responsáveis pela criação da Sociedade dos Amigos dos Negros. Imagine se fossem os inimigos dos negros. Assim, Brissot, se aproveitando da polêmica envolvendo a revolta em São Domingos, ele se aproveita para fazer um pânico e aprovar a lei que garantia direitos aos negros livres, porque para ele esses seriam os únicos capazes de manter a dominação colonial e suprimir novas revoltas. Esse foi o último passo dado pela Sociedade dos Amigos dos Negros antes da sua reinvenção em 1797. E aí eles não tiveram nada a ver, ou pouco, com a abolição que foi vista em 1794. Estudar um pouco do movimento da Sociedade dos Amigos dos Negros e da sua influência, bem como dos atores políticos que eram os abolicionistas, como Vincent Oggi, que não falamos aqui, mas que influíram profundamente também no curso da história, se tornando mártires para a história de São Domingos e outras, ajuda-nos a entender um pouco dos movimentos políticos e sociais que se levantaram, graças também à Revolução Francesa, mas da Revolução Haitiana. Também permite-nos analisar a construção dos conceitos de cidadania, liberdade e dos direitos dados a essas pessoas, que também foram construtos que começaram com a Revolução Francesa
e tomaram seus próprios caminhos, sendo apropriados e reutilizados constantemente ao longo da história até hoje. Obrigado.